Olá, meninas do cafezinho da tarde, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou estar conversando com vocês um pouco sobre Débora. Esse daqui é o meu estudo número 4 sobre Débora. Então, a gente tem esse, tem um mais ainda esse mês. Meus filhos estão ali do lado, então se eu precisar parar para dar alguma assistência a eles... Oi, Luciana! Vocês me perdoem, mas eu vou tentar fazer o vídeo. Eles estão comendo aqui, eu acabei de dar o lanchinho deles, estão comendo biscoito, enquanto eu vou fazer esse estudo para vocês. Eu ainda não pintei a minha Débora. Tô pensando em, depois do culto de oração hoje, poder parar e fazer um tutorial para vocês, lá embaixo. Thomas, fazer um tutorial para vocês lá embaixo, de pintando ela. Tô pensando em aquarelar, vou ver as cores ainda. Oi, Laís! Oi, Solange! E hoje eu vou estar falando com vocês um pouco sobre a vida de Débora. Então, o livro que eu usei para fazer esse estudo é o livro Mulheres Notáveis da Bíblia, de Elizabeth George. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre quem foi Débora, né? Em primeiro lugar, ela foi uma mulher incrível, né? Elizabeth começa falando de quão mulher incrível ela foi em poder acumular tantos títulos e fazer um trabalho tão bem feito em todas as áreas. Então, ela foi profetisa, ela foi esposa, ela foi juíza e ela foi pra guerra, né? E ela ainda escreveu um louvor a Deus. Então, tantos títulos de trabalho, né? Tantas posições ela ocupou e ela recebeu um chamado único. Então, nem toda mulher vai ser chamada para todas essas posições. Em primeiro lugar, ela é classificada como uma esposa notável. Então, ela é reconhecida na Bíblia como esposa. A gente vai falar em cada um desses títulos que ela pegou, né? Que Deus chamou Débora para ser. Mas ela foi também uma líder de guerra. Ela teve uma fé inabalável. E ela foi uma poetisa. Então, você vê aqui tanta coisa que Deus chamou... Oi, Wanda! Que Deus chamou Débora para ser. Eu vou ler para vocês Juízes 4:4. Juízes. Tá escutando, Thomas? Estudar a alegria de comer um biscoito. Juízes 4:4 diz o seguinte. Bela e Thomas, por favor, não façam barulho de propósito, tá bom? Thomas. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Então, ela é reconhecida primeiramente como mulher de Lapidote, né? Então, ela é reconhecida como esposa. Ela não era uma mulher comum, né? No sentido de que... ela tinha um marido que não... Naquela época, as mulheres eram reconhecidas pelo nome do marido. A gente já falou sobre isso, né? E ela foi reconhecida como esposa de Lapidote. Ela obedeceu a Deus no seu lar para poder depois liderar. Então, a gente tem um reconhecimento de que as coisas estavam tudo certo no seu lar. E por isso, Deus a chamou, né? Provavelmente, para estar liderando o povo. Quais são... alguns trabalhos da esposa no lar que podem... Lu tá dizendo que ela tá dieta, se ela comesse o biscoito ia fazer a mesma festa. É porque tu não tá vendo aqui quão sujo ele tá de chocolate. Ele tá coberto aqui, na cadeirinha dele. Em primeiro lugar, auxiliar o marido. Então, ela é chamada para auxiliar o marido, Gênesis 2:18. A esposa é chamada para seguir sua liderança. A esposa é chamada para respeitar o seu marido e a esposa é chamada para amar o seu marido. Então, são chamados da esposa que a fazem uma esposa exemplar.
e que a gente sabe que por ela ter sido chamada esposa e por ela ser uma líder, a gente tem um reconhecimento de que ela estava seguindo, né, essas importantes dicas, né? Uma testemunha notável. A gente reconhece o período que Débora estava vivendo como um período de escuridão espiritual. Deus levantava juízes para poder estarem liderando um povo num período de que o povo estava cego. Ele estava desobedecendo a Deus intencionalmente. E Deus, ele levantava esses juízes para poder estarem liderando o povo. Israel, ele estava caído e em desobediência. Ela era uma mediadora escolhida pelo próprio Deus. Então, não era como se o povo votasse, né? O povo não votava nela para ser escolhida. Deus levantava o juiz. Então, era algo que o próprio Deus... Oi, Érico, oi, Lenice. Era algo que o próprio Deus chamava essas mulheres. Essas mulheres não, né? Essa mulher. Tu terminou, rapaz? Foi... Ai, eu tô com medo de te soltar e tu não me deixar fazer o estudo. E agora? E agora? Você quer mais biscoito? Quer? Mamãe dá mais 2 biscoitos pra você. Peraí, viu, meninas? Esse aqui tá coberto. Tá coberto? Você espera até a Bela terminar e a mamãe tira você, tá bom? Pronto. Então, ela foi levantada pelo próprio Deus. E ela tinha um propósito, né, de ganhar a guerra. Era um propósito que Deus tinha colocado nela para fazer isso. Ela tinha uma sabedoria notável, né? Primeiro lugar, Deus a escolheu. Segundo lugar... Obrigada, Solange. Deus a escolheu. Ela não buscou liderança. Ela não era uma mulher que estava lá pulando no meio da multidão. Me escolhe, né? Ela foi realmente escolhida pelo próprio Deus. E ela tinha... Débora deu suporte na guerra ao seu povo. Seja humilde e espere no Senhor. Vamos ler 1 Pedro. 1 Pedro... 5:5. Eita, alegria para comer um biscoito. 5:5 diz o seguinte: da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, por ela ser juíza, ela não se achava melhor do que o próprio comandante do exército, né? Por ela ser uma líder espiritual. Ela não foi lá dizendo que ela queria ir à frente da guerra, mas ele não confiou no cuidado de Deus. Ele não confiou no cuidado de Deus para o povo na guerra, né? Uma guerreira notável. Então, vamos conversar agora sobre a parte dela ir para a guerra. O poder da mente. Ela tinha princípios morais e de atitude. E o poder do corpo, a habilidade e eficácia. Então, isso é que faz um guerreiro, né? O poder da mente e o poder do corpo. E a gente sabe que Deus permitiu que ela tivesse a saúde de ir para a guerra. Então, você vai para a guerra, as mulheres normalmente não faziam isso. Então, foi algo que Deus realmente colocou para ela e deu a capacidade, Deus capacitou Débora de poder estar lá com os homens, né? Fazendo este trabalho. Ela, com certeza, não era uma mulher... de características comuns. Uma mulher daquela época, ela normalmente não era uma líder no sentido de uma líder comunitária, vamos colocar assim, uma líder espiritual. Mas Deus, ele criou Débora assim. Ele abençoou Débora de tal forma onde ela pudesse fazer essas coisas com graça, né? Com a graça de Deus. Ele capacitou Débora.
uma notável escritora, né? Acima de tudo, além de ir para a guerra, além de cuidar do lar, além de ser uma líder espiritual, além dessa sabedoria que ela tinha, Deus dá a ela a capacidade de escrever. Então, ela lutou com uma espada na mão e uma música no coração, né? Juízes 5, a gente tem um relato do que ela escreveu, né? Ela tinha um coração confiante no trabalho de Deus no seu povo. E quais são algumas lições que a gente pode levar para a nossa vida, da vida de Débora, né? A primeira era uma vida regada de Deus. A gente lê 2 Timóteo, deixa eu pegar aqui para vocês, 2 Timóteo, deixa eu ver qual é o versículo, 2 Timóteo 3, 16 e 17. 16 e 17 diz o seguinte: toda a escritura é inspirada de Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, de onde vem a preparação de Débora? De onde veio a capacidade de Débora de realizar todos esses feitos aqui? Ela foi abençoada pelo Senhor, foi bênção, foi graça. Deus, ele estava com ela. Querida, você pode pegar, por favor, e colocar de volta? Obrigada, viu? A garrafinha do meu filhinho caiu. Ela tinha uma vida de oração, né? Tiago 4 e 2, ele fala da importância da oração. Vou abrir lá para vocês, pra gente ler junto. Tiago 4 e 2 diz o seguinte: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, ele fala aqui da importância do pedir de forma correta, né? O pedir para a glória de Deus, não a nossa. O pedir não para que a gente possa acumular riquezas na terra, mas para que a graça de Deus e o evangelho dele seja espalhado no mundo. Então, esse deve ser o motivo no nosso coração para as coisas que a gente pede a Deus. É para que a vontade de Deus seja feita, para que a glória dele seja feita, não apenas o nosso bem-estar, sabe? E o último, deixa eu só ajeitar aqui o meu iPad. O último é uma vida investida em obedecer. Você já pensou se você tem investido a sua vida em obedecer? E eu não tô falando aqui só investir, gente, financeiramente, não. Isso é uma forma. Eu tô falando do tempo, eu tô falando do meditar do coração, sabe? Tiago 1, mamãe já vai, filho, mamãe tá já terminando. 22 fala assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aqui a gente tem o segredo de Débora. Ela via o que é que Deus queria para o povo, ela obedecia, ela tinha um coração investido em obedecer. O seu tempo no seu lar, o seu tempo como líder espiritual e o seu tempo na comunidade, no seu lar e na guerra também, porque ela foi à guerra, né? E o povo venceu por conta que ela foi, só que infelizmente o líder daquele povo, ele não recebeu a honra por causa disso, porque quem foi Débora. Ela foi liderada por uma mulher, né? Então é isso, meninas. Esse aqui é o estudo de Débora. Como eu falei pra vocês, eu vou estar trabalhando na minha Débora hoje, vou estar ilustrando a minha Débora hoje, e a palavra que eu vou estar utilizando pra Débora, para descrever Débora, vai ser abençoada. Eu acho que ela foi uma pessoa assim tremendamente abençoada e agraciada por Deus, por poder, na sua humanidade, conseguir exercer tantas atividades de uma forma, a palavra seria
de uma forma com excelência, né? Com aptidão, com excelência. Deus deu a ela a capacidade. Gente, isso não significa que toda pessoa vai poder fazer isso. Essas foram as responsabilidades dadas a Débora. Deus deu a ela um estado de espírito, Deus deu a ela uma saúde, Deus deu a ela talvez servas que pudessem ajudar no seu lar. Toda pessoa vai receber de Deus a proporção naquilo que ele vai cobrar. 1 talento, 2 talentos, 3 talentos, 4 talentos. E Deus vai cobrar aquele talento que ele deu para você. A parábola dos talentos está lá para nos explicar isso, né? Então, assim, eu sei que muitas meninas me perguntam, Karina, como você consegue cuidar da loja, do ministério, da casa? Gente, é Deus, não sou eu. Eu sou uma pessoa totalmente limitada. Tem dia que eu não consigo fazer nada na casa. Meu marido tem que comprar comida pra gente. Tem dia que eu consigo fazer tudo. Então, assim, tem dia que eu não me sinto nada. Tem dia que eu consigo sentir que eu consigo fazer coisas. Oi! Não, deixa aí, por favor. Mamãe já vai tirar ele, viu? Mamãe já vai dizer tchau pras meninas, tá bom? Não, ele já comeu muito biscoito. Ele comeu 4 biscoitos, mais um desse. Não, eu vou comer. Você, tá bom, um pouquinho, tá bom? Então é isso, meninas. Deus, ele vai nos abençoar à medida de que nós estamos confiando nele. Mas existem passos, né? A gente tem que ter uma vida regada em Deus, a gente tem que ter uma vida de oração e a gente tem aqui uma vida investida em obedecer. O resto é consequência dele poder nos ensinar onde e como fazer a sua vontade. E a paz que excede todo entendimento vai estar superabundando no nosso coração, né? Que nós possamos lutar as investidas do inimigo, que nós possamos repreender quando ele nos jogar mentiras, tá bom? Então é isso, meninas. Eu vou indo. Se Deus quiser, daqui pro fim do mês eu faço o próximo estudo, né, em Débora, já com a minha ilustração feita e pintada. E se Deus me dá a possibilidade hoje à noite, eu quero poder fazer o tutorial de pintura nela. E daí vou escrever o nome e tudo direitinho, tá bom? Então é isso. Um beijo. Deus abençoe vocês e que vocês possam estar orando, que Deus dê graça a vocês para estar exercendo suas funções com excelência, da mesma forma como Débora fez, né? E que coração confiante, essas lições da vida dela possam ser na nossa vida também, tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.